Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um dia, mais uma noite, mais uma madrugada, mais uma tarde. Depende de a que horas você está assistindo este vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito intrigante, mas são perguntas e mistérios da Bíblia. Onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? Isso tem colocado dúvida em muitas pessoas. Será que Jesus era um falsário? Será que Jesus era um farsante? Será que Jesus era um essênio? O que aconteceu, né? Mas antes, você que não é inscrito, bem aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, você clicou, já era, já está participando, você comenta, você sugere temas, você faz perguntas também, perguntas intrigantes, né? Sugere temas, porque aqui nós temos Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. Então, se você gosta só de Bíblia, espere os vídeos de Bíblia. Se você gosta só de filosofia, espere os vídeos. Então, vai se sucedendo os temas e você vai pulando aquilo que você acha que não interessa. Mas aquilo que interessou você e gostou, compartilhe. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Onde Jesus esteve? Existem muitas teorias. Uma teoria diz que Jesus esteve na Bretanha, né? Na Bretanha, fazendo não sei o que lá, tá? Mas ele foi para lá nesse período, né? Que hoje é a Grã-Bretanha, né? Existe uma teoria que diz que Jesus passou, e é uma das teorias mais fortes que tem. Essa é a teoria mais forte que tem, de que Jesus estava com os essênios. Então ele foi procurar iluminação, luz. Não apenas com esse, mas com o terceiro que eu vou falar agora. Jesus foi procurar luz, conhecimento. A terceira, existem outros, fala só essas três aqui, que era que Jesus também foi embora para a Índia, né? Lá na Índia, ele começou a estudar muito profundamente. Existe um escritor russo chamado deixa eu ver que eu vou fazer na sequência um outro vídeo sobre um russo e eu estou muito atrapalhado com as palavras russas. Então é Nicolas Notovitch. Nicolas Notovitch, esse escritor russo, esse pesquisador russo, ele viu algo semelhante lá com alguém na Índia. Então ele acredita, e ele fez as pesquisas, fez entrevistas lá, e tem muita semelhança com Jesus. Então ele acredita que Jesus foi para a Índia durante esse tempo. Bem, a primeira coisa que nós temos que entender é por quê, né? Não é o que Jesus esteve fazendo, o que foi que aconteceu, né? Que não foi registrado. O que aconteceu que os escritores da Bíblia não registraram? Então, primeiro, a Bíblia, ela é um livro, não é um livro de detalhes. A Bíblia não conta, a Bíblia não vai dar biografias, porque as pessoas queriam que os evangelhos falassem de biografias. Não, a Bíblia não é um livro biográfico. Ele é um livro de traços biográficos, mas não biográfico, totalmente biográfico. Então não tem como dar detalhe, né? E por que eles não mostraram também? Porque não era interessante falar sobre isso, né? Não era interessante falar a adolescência de Jesus e tal. O que foi interessante foi o ministério de Jesus. Então, com 30 anos, o ministério de Jesus começou. Esse período não tinha valor teológico para nós, né? Digamos assim. Então, os evangelistas todos não falaram nada a respeito de Jesus nesse período, né? Fala já Jesus com os doutores da lei, depois some e aparece Jesus já sendo batizado. E João também diz, se fosse escrito se fosse escrito tudo acerca de Jesus, não caberia livros no mundo. Se eu não estou enganado, João capítulo 21, versículo 20, se eu não estou enganado, mas é por aí. Não caberia, ou seja, claro que João estava fazendo ali alguma coisa, uma figura de linguagem, né? Mas ele estava querendo dizer o seguinte, que não tinha como escrever tudo, porque ia ser volumes e volumes e volumes e volumes mais de livro. Imagine o crente
já não vai para a igreja, porque a Bíblia é grande, a Bíblia são 66 livros, a do católico tem 73, né? Imagine se fosse a gente tivesse que ir para a igreja, ou então tudo acerca de Jesus. Não era interessante. Tudo que, tudo que Deus queria sobre Jesus para nós está nos 4 evangelhos e nos outros livros complementados. Tá? Então, e na minha opinião, que é uma boa parte dos teólogos, para onde Jesus estava? Jesus não saiu do lugar. Jesus não foi para lugar nenhum. Jesus continuou na região da Palestina, né? Nós temos aqui um mapa, nós temos um mapa aqui. Então veja que aqui embaixo, não é porque está muito pequeno aí, mas aqui embaixo é Belém. Jesus nasceu em Belém. Aí ele viveu uma boa parte da tempo em Nazaré, né? E ele tinha uma casa em Cafarnaum. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. Então veja, Jesus foi subindo, né? Ele nasceu em Belém, que é o mapa mais embaixo, subiu para Nazaré e morou uma boa parte do tempo em Cafarnaum. Também não sabemos quanto tempo ele morou lá, mas que ele tinha uma casa lá em Cafarnaum, ele tinha. Então, nós vamos já fazer os argumentos, porque não existe prova. São só alguns argumentos de que Jesus não saiu dessa região. Ele não saiu ele mudou de cidade, ficou mudando, mas não da região, que ir para a Índia é tão distante, ir para a Bretanha é muito distante, ir lá com os essênios também não tem base bíblica, não tem nada que faça, que dê força a isso, né? Então vamos ver. Primeiro, por que acredita-se, que eu acredito que Jesus não saiu dessa região? Ele ficou lá, né? Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 13:55. Mateus 13:55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos parará, parará, parará? Ou seja, não é este carpinteiro? Eles conheciam Jesus. Ou seja, Jesus não chegou lá estava na Índia, chegou, ele disse, olha o carpinteiro. Não, eles conheciam Jesus. Então Jesus estava naquela região, né? Durante muito tempo. A não ser que o argumento é fraco, né? Dizer que Jesus passou os 18 anos, porque isso aqui está destruindo o argumento que Jesus passou os 17, 18 anos lá na Índia estudando. Porque eles conheciam Jesus. Então, Jesus estava naquela região ali. Ele era conhecido, né? Outra coisa, porque que eu acredito que Jesus estava nessa região e não foi para lugar nenhum. Os evangelhos apenas não mencionaram nada porque não era interessante, né? Lucas 4,15. Olha o que Lucas 4,15 fala. Lucas 4,15. Indo para Nazaré, onde fora criado, né? Entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, veja que os versículos que eu estou lendo vai mostrar aqui o mapa. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e viveu uma parte da vida dele, ou melhor dizendo, tinha uma casa em Cafarnaum, que ele deve ter vivido muito tempo por lá também. Então, aqui ele está dizendo, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Segundo o seu costume. Então era costume Jesus ir para a sinagoga. Isso prova que ele não foi para lugar nenhum estudar. Isso prova que ele não foi para os essênios. Isso prova que ele não teve que viajar longas caminhadas e jornadas para ir para a Índia. Não, ele estudava era no templo, ele estudava era na sinagoga. Era de costume dele, esse versículo está dizendo. Era de costume. Então, o que é costume? É uma coisa que você faz muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Então, Jesus ficou naquela região. Não adianta ficar inventando coisa, não. Jesus estava atrás de iluminação. Ele disse que ele era a luz. Para que ele foi buscar iluminação? Né?
Mas vamos mais, que eu não gosto de dar só um argumento, não. Vamos mais. Ele tinha uma casa, né? Ele tinha uma casa. Claro, ele tinha uma casa em Nazaré, mas essa aqui é a casa de Cafarnaum que eu vou mostrar. Ele morava em Cafarnaum, né? Marcos 2. Marcos 2:1. Marcos 2:1 diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em sua casa. Então ele estava na casa dele, ele tinha uma casa em Cafarnaum. Então Jesus sempre ficava nessa região, nessa antiga Palestina aí, esse tempo de Israel, no tempo de Jesus. Ele sempre ficava nessa região. Ele nunca saiu e não tem nenhum versículo na Bíblia que dê nem a entender. Tudo é especulação de algumas pessoas que simplesmente acham, né? Então, aí tem alguns céticos aí, alguns ateus que ficam fazendo um monte de coisa, mas eu vi o cara dizendo, o cara usou esse mesmo versículo aqui, né? Ele não era carpinteiro, de onde vem tanta sabedoria? Só que ele interpreta de uma maneira errada. Ele dizendo de onde vem tanta sabedoria. Ou seja, acreditando-se que Jesus tinha ido buscar sabedoria em algum lugar, né? Mas quando ele fala de onde vem tanta sabedoria, era sobre o carpinteiro que eles conheciam o carpinteiro, só não conheciam ainda, não tinham era contato com a sua sabedoria, ele não tinha ainda, porque ele se manifestou nos 30 anos, o ministério dele começou com 30 anos. Então, o outro versículo que quebra esse argumento é quando ele tinha 12 anos, que é o último versículo que Jesus fala, que a Bíblia fala, depois mostra ele aos 30. Ou seja, que ele era muito sábio, que ele discutiu com os doutores da lei. Então ele era muito sábio. Então ele não foi buscar sabedoria em lugar nenhum, ele já era sábio aos 12 anos. Então quebra esse argumento. Quebra esse argumento de dizer de onde vem tanta sabedoria. Veio da Índia essa sabedoria. Esse versículo aí está dizendo. Está errado. Jesus já era sábio com 12 anos. Né? Jesus já era sábio com 12 anos a ponto de discutir com os rabinos. E meu amigo, rabino até hoje estuda muito. Todo rabino é intelectual. Todo rabino é intelectual. E todo sacerdote devia ser intelectual. Mas todo rabino é intelectual. Imagina a época que eles viviam para isso. Hoje não está mais corrido. Mas antes eles viviam para isso. Começavam e tal. Mas Jesus sabia mais do que eles. Então, onde Jesus esteve? No mesmo local, na mesma região onde ele estava. Não saiu de lá. E o que ele estava fazendo? Coisas normais da vida. Coisas normais da vida. E por que a Bíblia não deixou registrado? Porque não interessava. Porque ia se fazer muito volume para os textos sagrados que se ia levar ao templo já na época, né? Deixava-se no templo, né? Mas hoje, por exemplo, quando a gente vai para a igreja, a gente não tem Bíblia. A gente tem que ler a nossa Bíblia, tem que meditar nela. Todos nós temos que ter. Ou seja, não tinha tanta questão teológica, tanto valor teológico, mostrar a infância de Jesus. Todos os 66 livros da Bíblia inspirados, eles sempre trazem alguma coisa que seja muito importante para nós. Claro que nós queríamos saber onde Jesus esteve, né? Mas não era tão importante. Aliás, todas as coisas menos importantes, elas estão ausentes na Bíblia. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.